Olá, bem-vindos ao vídeo do meu canal. Hoje eu vou fazer um esfumado de raiz no cabelo da minha cliente. Vou mostrar para você como eu estou fazendo esse procedimento e vou passar algumas dicas também. Se é a sua primeira vez aqui no meu vídeo e não conhece o meu canal ainda, terminando esse vídeo eu te convido a você conhecer um pouco mais dos meus conteúdos por aqui. Grande parte dos procedimentos que eu realizo no meu salão com as minhas clientes reais, eu compartilho aqui no meu canal. E para quem já assiste os meus conteúdos, não se esqueça de deixar o seu like, que me ajuda demais. Vou começar essa técnica maravilhosa, mas antes eu vou mostrar para você quais os produtos que eu vou utilizar. OX de 5, que é aquele que está lá no fundo da natureza, e vou usar também a coloração da Capro, a 5.0 castanho claro. Antes de iniciar a aplicação, eu apliquei na testa e na costeleta da minha cliente um gel anti-manchas. É um gel bem simples, mas vai proteger a pele e fazer com que minha cliente saia mais bonita do salão e não toda manchada. Outra preparação importantíssima antes da aplicação é pentear bem os cabelos para que não enrosque o pente na hora da aplicação e na hora de fazer a passagem de cor. Pentear bem esse cabelo e não deixar nenhum nozinho vai me ajudar a não manchar com coloração as mechas. Começo a aplicação pelas laterais da frente. Essa região é onde a minha cliente tem alguns fios brancos. Eu preciso preservar as mechas feitas anteriormente, então eu utilizo este pincel que me dá uma precisão maior, então eu consigo fazer a aplicação somente na raizinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para você que está iniciando na área, qual que é o seu receio em fazer esfumado? O que a cliente já relatou para você sobre esfumado que deixou ela com receio também? Em primeiro lugar, eu creio que esse receio vem por conta do desbote da coloração e como fica depois. A cor fica cobre, fica laranja, fica marrom. Para algumas pessoas isso é um grande incômodo. Bom, eu tenho algumas experiências e dicas para dar para você aqui já no início desse vídeo. Dica número 1. Observe a quantidade de brancos que a sua cliente tem. Eu vou dar de exemplo aqui a minha cliente que eu estou fazendo agora. Ela não tem muitos brancos, ela tem uns fios aqui, outros ali, sabe? Esse cabelo é fino e também tem selagem, só para deixar aqui um histórico mais completo. Dica número 2. A coloração que você vai usar. Eu já usei essa mesma técnica com esse mesmo OX, porém com outra marca de coloração permanente e eu tive um resultado de tonalizante, ou seja, não teve 100% de cobertura dos brancos. Os brancos ficou assim, um pouquinho transparente, levemente transparente. E se você não sabe, fica sabendo agora, o tonalizante ele tem uma cobertura de em média 50% dos brancos e a coloração permanente ela cobre 100% os brancos, pelo menos é para cobrir. Então se a sua cliente se incomoda bastante com o branco, preste bem atenção na coloração permanente que você vai usar. Se você for usar coloração permanente, né? Porque dependendo da fragilidade do cabelo, tem algumas clientes que só pode utilizar tonalizante, mas aí é um caso à parte. Eu estou falando hoje sobre coloração permanente. Resumindo, em uma outra cliente eu usei o mesmo OX de 5, uma outra coloração permanente de uma outra marca e eu tive uma leve cobertura, 50% apenas. E nesse cabelo de hoje eu já obtive 100% de cobertura com o mesmo OX de 5 e essa coloração da Capro. Então, os resultados eles podem variar de acordo com as marcas dos produtos. E como que você escolhe qual que você vai usar? Tonalizante ou coloração? Primeiro, consulte a sua cliente se ela já usa alguma coloração específica, tá? Eu atendo clientes aqui no meu espaço que usa tonalizante e assim que ela chegou no espaço pela primeira vez para fazer a aplicação de uma coloração na raiz, um retoque de raiz para cobertura de brancos, eu já perguntei, você faz uso de alguma coloração específica? E na hora a pessoa responde, eu uso qualquer uma, ou então ela vai falar, eu tenho queda de cabelo, eu tenho isso, tem aquilo, eu uso um tonalizante sem amônia. Ou não, se a cliente relata não ter nenhum problema no couro cabeludo ou no fio, aí você pode usar uma coloração permanente. Ou se ela faz progressiva sem formol, por exemplo, aí já pode ser um tonalizante. Mas se você está iniciando agora, não deixe tudo isso te apavorar. Com o tempo e a prática você vai decorar tudo isso. Terceira dica, o oxidante. Grande parte dos esfumados de raiz que eu faço aqui no meu espaço é com OX de 5. Esse oxidante vai servir apenas como um ativador para minha coloração. Com várias das minhas clientes eu já venho testando esse método e eu venho observando nos retornos delas ao salão que não ficaram conforme as lavagens marrom
cobre ou desbotado. E eu percebi que isso se deve ao volume do oxidante. Conforme o nome já diz, OX, oxidante, água oxigenada, ela funciona como um dilatador de cutícula, mas também oxida a melanina do cabelo. Então, se eu uso um OX de 10, por exemplo, o poder de oxidação é bem maior do que um OX de 5. Faz esse teste se você não fez ainda. Pega uma mechinha de cabelo natural, sem coloração, que você cortou aí da sua cliente, e aplica um oxidante, somente o oxidante. Deixa agir e depois você enxágua, e aí você vai ver a cor que fica. O OX vai oxidar a melanina natural do cabelo. E a melanina é o pigmento responsável por dar a cor ao cabelo, entendeu? Então eu vou dar um exemplo bem prático aqui para você. Neste caso aqui, por exemplo, se eu estou utilizando uma coloração permanente de cor artificial e um oxidante de 10 volumes. O que vai acontecer conforme as lavagens? Esse pigmento artificial se desprende, ele sai do cabelo, claro, depois de muitas lavagens, também não é assim na primeira lavagem. E o que vai ficar visível depois que essa coloração se desprender? A oxidação da OX. A forma que eu aprendi, gente, é com essa palavra, oxidação. Talvez você vai ver outros profissionais falando de outra forma. É uma quebra da melanina, é uma queima da melanina que o oxidante faz. Enfim, são só palavras diferentes para explicar a mesma coisa. Aqui para mim é um processo de oxidação. Então, para mim, a dica de ouro para se fazer um esfumado e ele ser mais duradouro, não ficar com aquela cor indesejada depois e ficar muito natural, é usando o OX de 5. E lembrando, gente, essa é uma experiência que eu estou passando atualmente no meu salão. De repente, isso pode até mudar. Eu creio muito que nós profissionais da área da beleza e de qualquer alguma outra área, o tempo todo passamos por processos de evolução. Nós estudamos muito. Se algo mudar, eu venho aqui e relato. Mas esse time aqui e agora, ele está ganhando. E eu creio que eu não vou mexer nessa técnica tão cedo. Terminando esta aplicação na raiz, eu vou deixar agir por 10 minutos. Essa cor 5.0 castanho claro foi suficiente para obter cobertura com esse tempo. Depois do tempo de pausa, partiu transição entre uma cor e outra. Essa transição é o que nós chamamos de esfumado. É quando você tem uma determinada cor na raiz, no caso 5.0, depois vem aquela sombra e depois vem as mechas. Essa transição, essa sombra é que dá toda uma naturalidade. Tira também qualquer marcação. Fica com o efeito de onde que tá saindo essas mechas? Tá saindo da raiz? Não tá saindo? Sabe, você não consegue visualizar da onde que está iniciando as mechas. Fica um resultado muito bonito. Bom, eu vou mostrar para vocês como eu faço. Aproximei aqui a câmera. O que vocês estão vendo eu pegando na cumbuca é água. Olha o custo-benefício, mulher, dessa técnica. Você vai dividir a mecha e você vai aplicar a água onde você quer que fique a sombra. Ou seja, entre a coloração e as mechas. Ali no meinho, sabe? Você vai me ver também aplicando água em cima da coloração que nem eu tô fazendo aqui agora. Mas é só para molhar o meu pincel com a coloração. Aplico esse pincel até onde eu quero que fique minha sombra. E do outro lado do meu pincel tem um pente. E com esse pente eu vou descer, deslizando até as pontas. E pentear dessa forma a coloração e a água faz com que a sombra ela fique mais bonita. E dá esse efeito de sombra mesmo invisível. Eu não tinha esse pincel aqui no meu salão e eu amo ele para fazer esfumado. Ele é muito prático. É com ele que eu faço a minha divisão. Eu aplico a coloração, eu aplico a água e eu ainda penteio. É assim, ideal. Tudo de bom. Terminei de fazer esse processo, eu já levo a minha cliente para o lavatório. Você tem a opção de deixar agir esse esfumado por mais 5 minutos. Nesse caso eu não deixei, porque essa cor 5.0 é uma cor levemente mais escura do que um tom natural de um cabelo, justamente por ser artificial. Então eu não vi a necessidade de deixar mais tempo para não fechar muito essa cor, não deixar essa cor muito escura, deixar mais natural, sabe? Na hora do lavatório eu tenho uma quarta dica para deixar aqui para você. Quando a sua cliente deitar a cabeça no lavatório, não enxágua toda a coloração diretamente, porque o loiro, ele tem um poder de absorção de água com coloração assim tão grande que ele fica
escuro. Então, cuidado com isso. Eu faço assim que minha cliente deita a cabeça no lavatório e joga todo o cabelo para trás, eu seguro todo o cabelo pro alto com a mão esquerda e com a mão direita eu vou enxaguando toda a raiz com um jato forte da água. Assim que eu retirar todo o excesso de coloração, aí sim eu posso soltar o cabelo normalmente e enxaguar todo o comprimento. Dessa forma eu vou preservar toda a cor do cabelo dela. E é assim que eu tenho obtido resultados maravilhosos, é com essa técnica de esfumado. Cabelo tratado e renovado também a cor. Vamos agora para finalização. Estou fazendo agora uma escova bem feita porque eu não vou fazer chapinha, por conta do tratamento que eu fiz também nesse cabelo. Eu sei que alguém pode me perguntar por aqui, qual foi o tratamento que eu fiz? Foi um tratamento de reconstrução, por isso eu faço sempre somente uma escova bem feita e não uso chapinha. Não repare a baguncinha que eu fiz lá no fundo, é que chegou mais uma cliente que ela se sentou no sofazinho ali atrás e ali já tinha um carrinho já com a toalha que ela já estava usando. Então assim, eu faço uma leve baguncinha, normal, eu acho, né, que é normal. Falando em baguncinha, eu preciso fazer um tour pelo meu espaço, gente. Depois que eu abri esse salão e que eu fiz um tour pelo meu salão lá no início, assim, quando eu abri, o salão tava de um jeito, agora o salão está de outro, já tem móveis novos. Graças a Deus eu preciso atualizar o meu canal de como está o meu salão agora. É uma coisa muito importante porque eu acho que faz parte da minha trajetória como profissional. Afinal, aqui eu mostro meus trabalhos, meus resultados e também minha evolução. E eu não posso perder a oportunidade de mostrar cada passo. O meu salão começou a se transformar antes do mês de dezembro, então precisa realmente de uma nova atualização. Bom, se eu ajudei você de alguma forma, retribua aqui. Deixe seu comentário, seu feedback, sua dúvida. Eu peço que vocês também tenham um pouco de paciência comigo. Às vezes eu demoro para trazer o conteúdo, mas gente, eu não gosto de trazer conteúdo assim qualquer coisa não, sabe? Se for pra trazer qualquer coisa, eu prefiro não trazer, sabe? Eu gosto de consumir conteúdos bons aqui na plataforma e eu gosto de trazer bons conteúdos pra você também. Produtos que eu uso durante o vídeo eu deixo sempre na descrição, então qualquer duvidazinha sobre qualquer produto que eu usei, tá na descrição, tá bom? Deixarei também na descrição um vídeo de loiro no papel, que é esse mesmo cabelo aqui que eu estou fazendo hoje, gente, porque quando eu gravei esse loiro no papel, ela fez uma correção de cor, era um loiro bem branquinho, bem clarinho que eu fiz no papel e atualmente ela já escolheu essa nova cor, esse tom mais com fundo de clareamento 8. Só que eu tenho um vídeo aqui no canal do cabelo dela com fundo de clareamento bem branquinho 10, que ficou lindo também. Vou deixar aqui na descrição pra você, tá? Vou mostrar de pertinho como ficou o resultado. Olha, gente, não tem marcação nenhuma, não tem branco nenhum, não tem cor indesejada nenhuma. Esse cabelo, na minha opinião, ficou lindo, lindíssimo. O que vocês acharam? E é isso, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, vou finalizar, já falei demais, eu aguardo vocês no próximo conteúdo aqui no canal, tá bom? Não se esqueça de voltar aqui. Grande beijo, tchau!